Oi, meu nome é Camila e essa vai ser a aula de português que vocês vão ter sobre pronomes. Primeiro eu queria começar com a definição geral da classe dos pronomes, que é uma classe que tem como função ou acompanhar ou substituir um substantivo. E como os pronomes podem ter essas duas funções, eles são divididos em duas classes, né? Adjetivos e substantivos. Os pronomes adjetivos, eles têm como função acompanhar. Aqui, ó, acompanha um substantivo. Como, por exemplo, meu doce. E os pronomes substantivos, eles substituem os substantivos, tanto que eles têm o nome deles. Então, por exemplo, meu doce estava gostoso. Ele era sabor chocolate. O ele é um pronome substantivo. A gente vai começar, então, a ver essas divisões mais, como é que eu posso explicar, quebradinhas dos pronomes. E, então, a gente vai começar pelos pronomes pessoais, que no caso são os mais importantes, que falam sobre as três pessoas do discurso. Eu gosto de pensar na língua portuguesa como sendo uma grande fofoca. Então, por exemplo, eu, ou nós, que estamos contando a fofoca, somos a primeira pessoa do discurso. Tu, ou vós, que estão ouvindo a fofoca, são a segunda pessoa. E ele e ela, a pessoa de quem nós estamos falando, é a terceira. Os pronomes pessoais, eles são muito utilizados na língua portuguesa, porque acho que toda frase precisa de um sujeito, e como eu gosto de falar, todo mundo gosta de fofocar muito, então a gente usa muito, muito, muito. E por nós usarmos muitos pronomes pessoais, eles são divididos em dois casos, que é o oblíquo, que vai ter uma aula separada, e o reto. No caso reto, o pronome pessoal, ele funciona como sujeito da oração. Então a gente tem um exemplo aqui. Elas fizeram uma festa. Nesse caso, o elas, que é um pronome pessoal, é o sujeito da nossa oração. Agora, a gente vai para o pronome possessivo. Os pronomes possessivos são pronomes que indicam posse. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, no pronome adjetivo, meu doce, é um pronome possessivo. E uma coisa legal dos possessivos é que eles podem ser usados tanto como adjetivo quanto como substantivos. Como, por exemplo, eu gosto de canetas, cuido muito bem das minhas. Ou seja, nessa frase que eu acabei de falar, eu substituí a palavra canetas pela palavra minhas. Agora a gente vai falar sobre os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles são pronomes que eles não especificam ao que se refere no contexto. Então, por exemplo, alguns, alguém, todos, toda, todos, todo, ninguém. Por exemplo, uma frase, alguns livros são bons. Eu não estou especificando qual livro é bom, qual livro é ruim. Ou então, eu não gosto de alguns doces. Eu não estou especificando qual doce eu não gosto e qual doce eu gosto. Eu só estou falando que eu acho que alguns são ruins. Agora a gente vai falar dos pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são que, quem, onde, qual, cujo. E se referem esses pronomes, eles se referem a um termo anterior. Então, eles são muito legais, por exemplo, para vocês usarem na relação, para vocês ligarem as ideias e deixar o texto mais dinâmico, mais gostoso de ler. Uma frase que eu vou escrever aqui embaixo, por exemplo. Esta é a lista de livros. Os livros estão disponíveis. Vocês não veem como essa frase está tão quebrada? Então é muito mais fácil a gente colocar um pronome. Vou apagar. Esta é a lista de livros que estão disponíveis. Vocês se enxergam como o pronome que deixou a frase muito mais fluida, muito mais bonita, muito mais gostosa de se ler?
entender do que essa é a lista de livros, os livros estão disponíveis? E agora a gente vai passar para os últimos, que são os pronomes interrogativos. Então, os pronomes interrogativos, eles são usados nas frases interrogativas, que são mais conhecidas como perguntas. Então, a gente pode ver aqui o que, como, qual, quem, qual. Esses pronomes, gente, eles servem para você fazer uma pergunta, como, qual matéria que é na prova de amanhã? Ou então, o que você comeu ontem? Eles servem basicamente para isso. E os próximos pronomes que a gente vai ver são os demonstrativos. Agora a gente vai falar sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles são usados para associar o objeto a algo. Então, por exemplo, o objeto em relação ao tempo, ao lugar, a colocação dele dentro do discurso. Primeiro, a gente vai ver relacionando o objeto ao lugar. Porque o tempo, se vocês forem perceber, se vocês souberem o lugar, o tempo ele é mais lógico. Então, sabendo o lugar já é o suficiente. Então, por exemplo, lembra que eu falei primeira, segunda e terceira pessoa? É utilizando essas perspectivas. Primeira pessoa quem fala. Então, quando está perto de quem fala, a gente usa este, esta e isto. Então, por exemplo, esta daqui é a minha faixa. Ou este daqui é o meu canetão. Então, tá perto de mim porque eu tô falando. Quando tá perto da segunda pessoa, normalmente é usado em um pedido. Então, é essa, esse ou isso. Por exemplo, me empresta esse caderno, ou então me passa aquela caneta. E quando tá longe de todos, é aquele, aquela ou aquilo. Por exemplo, aquela saia vendi faz tempo, porque aquela saia tá fora do alcance de todo mundo, todas as pessoas dentro daquele discurso, dentro daquela interação. Agora passando para vocês não comerem bola na redação, para vocês saberem o momento de usar, qual usar certinho, a gente vai ver dentro do discurso. Então, por exemplo, quando você vai anunciar algo dentro de um texto, você usa este, esta ou isto, então não é facultativo. Então, por exemplo, aqui, no exemplo, os suspeitos são estes. Você vai anunciar quais são os suspeitos, então você vai usar estes. Você não pode usar esses de maneira nenhuma, porque você não falou quais são os suspeitos. Quando você quiser retomar algo que você já tenha dito antes, aí sim você usa esses. Esse, essa ou isso. Então, por exemplo, o suspeito tal foi detido. Isso ocorreu pois... Então, por exemplo, aqui eu já falei o suspeito tal foi detido. Para não repetir essa frase inteira, por exemplo, o suspeito tal foi detido. O suspeito tal foi detido, pois... a gente usa isso. Só pode ser usado quando remete a algo anterior. Então, agora, para vocês pegarem melhor o conteúdo, é importante frisar que a VUNESP, ela não cobra o conteúdo cru. Então, ela não vai pedir, defina o que é um pronome demonstrativo, blá, blá, blá. Ela normalmente associa esse conteúdo gramático a um texto. E aqui eu peguei um exemplo da questão 6 da prova de 2021, caso vocês queiram pesquisar. E aí, ela associa a gramática de pronomes, que a gente acabou de ver, a um quadrinho. Então, aqui, no quadrinho tem essas lacunas e a frase que a gente tem acesso é ônibus está igual a... ônibus está igual uma lata de sardinha. Aí a prova pergunta, né? Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do primeiro quadrinho devem ser preenchidas respectivamente como A, esse, A, B, aquele A, C, o A, D, este A. Como a gente acabou de ver pronomes demonstrativos, a gente acabou de ver que quando você vai anunciar alguma coisa, você tem que obrigatoriamente usar este. Então, logicamente, a D seria a única resposta correta. E a gente vê aqui que essa questão ela também trata do uso de crase. Então, se você soubesse que quando você vai anunciar algo, você tem que obrigatoriamente usar este, você faria essa questão muito rapidamente, porque só tem uma opção que usa este. E é isso, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada por assistirem até aqui.